no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 11, nós leremos a partir do versículo 1. Livro de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1. Quem achou aí, fala achei. Quem não achou, fala misericórdia, tá certo? Me espera. Mas então, queridos, no capítulo 11, versículo 1 diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, empreste-me 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para dar-lhe os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar estes pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. E aí vem um versículo amplamente conhecido: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Esse livro, essa passagem, ele fala de 3 contextos, e eu vou ser bem explicativo aqui sobre esse texto. O cerne da mensagem que nós vamos abordar está a partir do versículo 5, mas eu quero representar aqui 3 pessoas que são citadas dentro desse texto. O tema da minha mensagem fala a parábola dos 3 amigos. Esse não é um tema que está aí dentro da sua Bíblia, mas eu nomeei ele como a parábola dos 3 amigos. E eu quero uma ajuda de vocês aqui comigo. Eu preciso de 3 pessoas aqui comigo, aqui em cima, para representar aqui estes 3 amigos. Então pode vir, qualquer um. É porque eu sabia que o Isaac ia vir. Eu sabia que ele ia vir. Impressionante. Meu amigo, gente, cara querido, glória a Deus, bom te ver de novo. Sumi nada, estou aqui agora. Amém. Então, somos 3 aqui, ó. Quero que vocês decidam entre vocês qual que é a ordem em que vocês vão ficar. Daqui a pouco vocês vão entender. Assim mesmo? Então tá bom. Eles escolheram, viu, gente? Mas então, a partir do capítulo, do versículo 5, ele diz que, imagina que um amigo foi procurá-lo à meia-noite na sua casa. Então pensa, você, na sua casa, assistindo ali um Netflix, assistindo algum programa, alguma série, e meia-noite, um amigo bate na sua casa. Gente, de verdade, qual que seria a sua reação? Meia-noite. Ficar desesperada. Eu falaria: gente, o que essa pessoa está fazendo na minha casa agora? Meia-noite. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu faria a mesma resposta que essa terceira pessoa que falou: não, minha família está toda dormindo, a porta está trancada. Acho que eu teria mais ou menos a mesma reação. Mas vamos dizer o seguinte, qual que é o seu nome, querido? Gabriel. O Gabriel é esse amigo que chegou na casa à meia-noite, batendo lá, falando que está com fome. Parece que está com fome, gente?
Glória a Deus, está com fome não, gente. Está cheio, em nome de Jesus. Mas vamos falar que esse aqui é o amigo que está com fome. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Ele chegou na casa do Glauber. Então, ou seja, ele bateu na casa do Glauber. O Glauber é a pessoa que está lá assistindo Netflix na casa dele, à meia-noite. Ok? E o Isaac vai fazer o papel da terceira pessoa, aonde que o Glauber, que não tem pão dentro da casa dele, vai na casa dele, sabendo que lá tem pão. Vocês estão entendendo o texto? Amém. Vamos lá, vamos continuar. Fica aqui comigo, gente. Abandona não. Então, falando sobre esses três personagens, este aqui representa as pessoas que não conhecem a Jesus ainda. As pessoas que geralmente chegam no nosso contexto, na nossa vida, procurando algum tipo de alimento. E a realidade é que por mais que este aqui esteja procurando alimento, claro, ele está vindo na casa do Glauber. Mas às vezes ele já pode ter passado na casa de vários outros amigos e não encontrou o alimento que o saciava. Ele está faminto. E não só de um pão. Ele pediu quantos pães, gente? Ele pediu 3 pães. Eu não sei vocês aqui, mas eu geralmente quando eu como um pão, eu como um e estou super satisfeito. Como 3? Aí, tá vendo? Está pedindo 3, está com fome. Está com fome, aí é a melhor pessoa. Mas então, ele é a pessoa que está com fome. Mas o Glauber, ele é o amigo que ele está procurando algum tipo de alimento. Imagina que uma pessoa que não conhece a Jesus, vira para você e fala assim, eu estou com fome. Qual que era a resposta que você daria para ele? Às vezes você vai dar a mesma resposta que o autor, essa segunda pessoa que deu. Espera aí. Eu não tenho um pão para te dar. Porque o pão que eu tenho eu comi. O pão que eu já ganhei eu comi. Eu não estou com fome agora. Mas eu não tenho nada para te oferecer. E gente, a grande realidade da vida é essa. Que nós não temos nada para oferecer para ninguém. Nós como pessoas, Brian, eu posso ter as melhores das intenções, os melhores dos conselhos para a sua vida, mas se não for algo que veio de Deus para você, eu falo, vai ser inútil. Vai ser um alimento que às vezes vai até te saciar um pouco a fome, mas não vai te saciar por inteiro. Então, o Glauber, muito sabiamente, falou, eu não tenho pão, mas eu sei onde que tem pão. E aí ele foi na casa do meu amigo Isaac. Isaac aqui, ele está representando a figura de Deus. Sabe por quê? Na casa de Deus, sempre tem pão. Na casa de Deus, de acordo com o texto, diz que sempre há descanso. A família dele estava o quê, gente? Dormindo, descansando, em paz. Na casa de Deus não é assim? A própria palavra de Deus nos promete um lugar onde que não haverá mais choro, onde que não haverá mais dor. Não é isso, gente? Sim ou não? Mas então nessa casa aqui, há abundância de pão. Mas o texto ele chama a atenção para uma seguinte frase. O Isaac vai falar com o Glauber o seguinte: a porta já está trancada, é meia-noite, já está tarde. E alguns podem estar estranhando esse texto falando, gente, mas não, o Deus que eu conheço sempre fala que tem pão. O Deus que eu conheço sempre fala que aquilo que eu peço, Ele me dá. Mas por que que quando o Glauber pediu o pão para ele, a primeira frase ele falou, a porta já está trancada?
eu e meus filhos e a minha família já estamos dormindo. Sabe o que isso representa, queridos? Isso representa o Evangelho agora, que o nosso acesso à casa do Pai, neste momento agora está trancado. Nós vamos acessar a casa do Pai em algum momento. Quem crê nisso, fala um aleluia. Nós vamos chegar lá. Eu tenho uma convicção plena de que eu vou para o céu. Essa é a certeza, é a fé que eu tenho. Mas eu não vou acessar a casa do Pai agora. Agora não. Então por isso que a casa do Pai, ela está trancada. Mas ao mesmo tempo, o texto diz, embora ele não faça porque ele é seu amigo, embora o Isaac não dê pão para o Glauber, porque eles são amigos, ele fará pela insistência dele pela vida de outro. Ele dará o alimento para ele compartilhar com quem tem fome. Acho que agora o texto está ficando um pouco mais claro, amém? Então, continua aqui, gente. Vocês estão bem aí? Está cansado? Quer uma água? Tá bom. Está com fome? Que bom. Continua com fome. Calma aí, vai chegar o pão. Mas então, entendendo essa mensagem, muitos se apegam à seguinte mensagem: peçam e será dado, busquem e encontrarão. Mas só que o livro de Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3, diz que nós não recebemos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos pelos motivos errados. Então muitas vezes nós estamos na figura aqui do Glauber, pedindo pão na casa do Pai, para quê? Para nós mesmos. Quantas vezes você não faz isso, querido? Existe uma pesquisa que fala que 75% das nossas orações são para nós mesmos. Pensa isso, reflete aí sobre os seus motivos de oração. Você ora mais pela vida dos seus amigos que estão com fome, ou você ora mais pela sua vida de uma pessoa que já foi saciada pelo pão? A realidade é que a palavra de Deus fala que o Pai só vai dar o pão para ele, se o pão não for para ele. Se ele insistir para o pão, para quem está com fome. Quem está entendendo o que eu estou falando, diz amém. A realidade é que muitas vezes nós pedimos errado. Mas Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele concede desejo ao povo. Eu me recordo da história de Moisés, que quando o povo se desviou, o povo, quando ele estava no monte, o povo começou a fazer o quê? Levantou bezerro de ouro, levantou outros deuses, e o pior, ainda falava: nós queremos voltar para o Egito. Uma mentalidade de prisão, de escassez. Mas naquele momento, quando Deus fala com Moisés, fala: desce porque seu povo desviou, desce porque aquele povo se perdeu. E no momento que passa um pouco, lá no livro de Êxodo, quem quiser a referência, Êxodo 32, versículos 9 a 14, Deus, ele tem um desejo de acabar com aquele povo. Fala: esse povo é um povo obstinado, é um povo assim perdido. Moisés, fica distante porque eu vou destruir todos eles. Gente, qual que foi a oração de Moisés? Deus, não faça isso, não destrua o teu povo. Além dos outros falarem mal, Deus tem misericórdia deles. E por causa da oração e da intercessão de Moisés, Deus não destruiu aquele povo.
só por causa da oração e da intercessão de Moisés. Eu não sei se você está entendendo a mensagem do que eu estou falando, mas você, representado aqui pelo meu amigo Glauber, você tem um papel muito importante dentro da história. A palavra de Deus também fala no Antigo Testamento sobre o maná. O maná era um pão que caía do céu para alimentar o povo, enquanto eles estavam vivendo o êxodo. Mas o maná, a palavra também falava, todos os dias Deus dava o pão, certo ou não? Mas o que acontecia com o pão quando ele era guardado? Ele estragava, ele mofava de um dia para o outro. Não adianta, querido, você receber um pão de Deus, você comer do pão, mas querer guardar o pão só para você. Deus te chama para compartilhar esse pão. E o que mais tem são pessoas com fome. Obrigado vocês. O que mais tem no mundo são pessoas com fome. Pessoas que ficam constantemente buscando um alimento, algo que sacia sua alma. Contando um pouco sobre a minha história, eu não nasci num lar cristão. Eu não fui apresentado a Jesus através dos meus pais. E eu, durante a minha vida toda, até os meus 21 anos, alguns podem achar, não, mas você viveu pouco. Mas eu falo que a única coisa que eu não fiz foi usar droga. E não foi falta do que me ofereceram. Mas eu constantemente buscava prazeres e realizações em várias áreas. O primeiro, eu tentei buscar algo que me saciava através do reconhecimento. Então eu sempre quis ser aquela pessoa influente, aquela pessoa que era amigo de todo mundo, aquela pessoa que era querida, muitas vezes até invejada por outros, que queria ter a vida boa. Não bastando isso, eu comecei a frequentar algumas festas. Eu comecei a frequentar festas com 14 anos de idade. Eu ia para tudo quanto é tipo de boate, bebi todos os tipos de bebida que vocês imaginarem. E eu não bebia pouco. Porque a minha alegria era aquela. O que me saciava, mesmo que por um tempinho, era aquele prazer. Mas aí, mais uma vez, eu bebia muito naquela noite, ficava super feliz. Mas na outra manhã, isso aqui pode parecer uma frase de crente. Eu não gosto muito desses jargões de crente. Mas que quando eu acordava de manhã, eu já estava querendo outra. Que eu falava, aquela ali foi boa, mas eu quero mais. Aquela ali não me saciou. Depois eu comecei alguns relacionamentos. Namorei. Um namoro mundano, onde que eu tinha liberdade para fazer tudo. Mas mais uma vez, aquilo me saciou? Não. E aí eu falei, não, agora eu vou buscar no meio dos meus amigos, porque se festa não me satisfaz dessa maneira que eu quero, se reconhecimento não me satisfaz da maneira como eu quero, eu vou ser um cara então cheio de amigos. Fiz muita amizade, algumas boas, algumas não tão boas. Mas eu falei, a amizade é boa, mas parece que ainda falta alguma coisa. Depois eu me afundei nos estudos. Falei, não, o sucesso da minha vida vai ser eu ser bem sucedido na minha carreira. Eu queria ser engenheiro. Eu comecei a faculdade de engenharia. Só que por mais que eu estudasse,
Eu comecei até a trabalhar na área, mas ainda assim eu falava, gente, eu me fiz uma pergunta, eu não sei se você já fez, eu entrei numa crise existencial, que eu falei assim, gente, será que a vida é só essa mesmo? Nascer, ir para a escola, estudar, formar, arrumar um emprego, construir uma família, ter filho, aposentar e morrer? Será que é só isso mesmo? Será que foi só para isso que Deus me chamou? Detalhe que eu cria num Deus, mas eu não tinha relacionamento nenhum com Ele. Até que um dia eu cheio de fome, mas eu não sabia o que procurava. Um amigo meu, diferentemente da história, esse amigo foi na casa do outro, certo? Eu não fui na casa do meu amigo buscar pão. Esse amigo foi, eu brinco que às vezes ele foi um garçom, porque ele veio e serviu o pão para mim. Eu não sabia que eu gostava tanto daquele pão, mas ele veio e serviu o pão para mim. Sabe por quê? Meu amigo ele conheceu uma célula, ele se converteu numa célula. Eu tinha um pouco de resistência com crente, eu não gostava de crente, crente é chato. Alguns riram aí porque crente é chato mesmo, e tem que ser chato. Mas eu com aquela resistência com crente, eu sabia que esse negócio de célula era uma reunião de crente. Eu falei, nossa, quero não, tô fora desse trem. Trem é muito mineiro, né, gente? É trem e uai, né? Mas falei, não quero esse negócio para mim não. Mas depois ele me contou essa história, que ele me convidava semanalmente. Ele fez isso durante 6 meses por mim. 6 meses ele me fazia o convite, mas eu não sabia que por trás foram 6 meses de jejum e oração pela minha vida. Ele falava que ele acordava de madrugada para orar por mim. E aí, através da oração, através do jejum, teve um dia que ele me fez um convite um pouco diferente. Eu falei que eu caí numa Arapuca Gospel, onde que ele me chamou para uma noite do hambúrguer. Eu amo hambúrguer. Quem quiser me chamar para comer um hambúrguer, eu vou. Me chame. Mas ele me chamou para uma noite do hambúrguer. E eu fui, e quando eu cheguei lá era uma célula. Deu ruim, porque eu tô aqui até hoje. Deu bom, né? Glória a Deus. Mas quando eu cheguei lá, eu estava passando por um momento muito específico na minha vida, porque tudo aquilo que eu acreditava estava em crise. Os meus amigos começaram a se distanciar de mim, porque eu estava sendo um amigo mais interesseiro, buscando mais aquilo que eles queriam, que eles poderiam oferecer para mim. Quando eu cheguei, eu também estava vivendo um momento de crise financeira, que é por causa dos estudos, e quem já fez faculdade aí sabe que é caro. E aí na época eu fiquei um tempo desempregado, e eu falei assim, gente, eu não tinha nem como mais pagar a faculdade. Meus pais naquela época não conseguiam me ajudar tanto, eles me ajudaram muito, mas eu ainda precisava, e eu fiz um endividamento financeiro. Então eu estava com crise nos relacionamentos, com crise na área profissional, desempregado, com crise na área financeira. E aí eu cheguei naquela célula. Eu lembro que aquela ministração que ele fez naquela célula em específico, eu lembro que do início ao fim, ele falou tudo o que eu estava vivendo. Eu falei assim, parece que foi sacanagem, porque ele falou assim, se a sua vida está assim, se você está com problema no relacionamento, se você está com problema financeiro, se você está com problema na sua casa, se você está com problema na família, se você está com problema de dinheiro, saiba que a sua vida está assim por causa de um motivo. Eu na hora, eu falei, qual? Tudo que ele está falando é para mim. Eu falei, qual? Ele falou, você precisa de Jesus.
Você precisa de um pão, que quando você comer ele uma vez, você nunca mais terá fome. Quando você comer desse pão uma vez, você nunca mais precisará procurar mais nada, porque você já encontrou. E naquele momento ali, ele fez um apelo, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu rendi todo ali. Falei, entendi tudo aquilo que eu procurava. Só que ao mesmo tempo que eu me rendi, foi um momento assim muito marcante na minha vida. No final daquela célula, eu chamei o meu amigo num canto, eu falei assim, meio que revoltado, porque eu não tinha compartilhado com ninguém essas etapas que eu estava vivendo. E aí eu fiz um questionamento para ele, eu falei assim, pontei o dedo na cara dele e falei assim, quem te contou? Quem te contou? Porque eu não falei com ninguém, você falou tudo que eu estou vivendo. Quem te contou? Ele falou assim, você quer saber mesmo quem que me contou? Eu, claro, quero. Fofoqueiro? Quem deu esse direito? Ele falou assim, ele fez uma coisa que me provocou pro resto da minha vida. Ele falou assim, continua ouvindo que você vai entender. Olha para você ver, gente. Continua ouvindo que você vai entender, e hoje eu entendo. Hoje eu entendo que tudo aquilo que eu procurava era de fato um pão que saciava. Mas então esse amigo, ele fez o papel de me trazer o pão. E a pergunta que eu faço para você é, dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua família, quem que ainda não comeu desse pão? Quem que vem à sua mente quando eu falo de um amigo que ainda não conhece a palavra? Oi, som, oi. De quem você lembra? Sabe por quê? Porque de acordo com este texto, a própria palavra está não somente nos incentivando, mas está nos desafiando a falar. Não somente ir lá na casa do Pai, bater na porta dele insistentemente, para eu pegar um pão e levar para o meu amigo ou meu familiar. Mas muitas vezes nós pegamos o pão para nós e a gente esconde. Quando nós pedimos o pão para dar para os outros, Deus libera com abundância. A oração intercessória é o segredo da multiplicação espiritual. Você tem pagado um preço de oração pelos seus familiares? Você tem pagado um preço de oração, de jejum, pelos seus amigos? Ou você tem vivido uma vida tão egoísta que nem olhar para o lado você consegue? Nem olhar para o lado e ver que tem pessoas que estão com fome. Queridos, a realidade é que o mundo está na escuridão. O mundo está cansado. O mundo está faminto. O mundo está desesperado, clamando um pão. Por isso que as pessoas são influenciadas de maneira tão fácil. Mas nós, como crentes, nós temos duas grandes missões. A primeira missão é conhecer o responsável pelo pão. A nossa missão é conhecer a Jesus. Mas não conhecer só de ouvir falar. É conhecer quem Ele é. É conhecer a sua beleza. E Ele tem uma beleza nova para te mostrar todos os dias. Todos os dias.
Mas nós não podemos viver somente de comida mastigada pelos outros. O que eu chamo de comida mastigada pelos outros? É aquele crente que no culto ama, glorifica, ajoelha, adora, fala um glória a Deus, mas durante a semana toda não tem 10 minutos para ter um tempo com aquele que deu tudo por você. Não tem 10 minutos diante das suas prioridades para falar assim: Deus, eu quero te conhecer um pouco mais, não aquilo que eu ouvi falar, não aquilo que apresentaram para mim, mas eu quero que o Senhor se apresente para mim. Então essa é o primeiro e grande desafio, conhecer a Jesus na intimidade. Mas nós temos também uma segunda missão, que é torná-lo conhecido, conhecê-lo e torná-lo conhecido. Essa é a grande missão da igreja. No livro de Mateus, no versículo 28, no capítulo 28, dos versículos 19 e 20, diz assim, pode projetar aí para mim? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vamos ler comigo, gente. Portanto, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a missão que Deus confia para todo aquele que o conhece. Essa missão não é exclusiva só dos líderes, só dos pastores, só dos obreiros. Essa missão é a missão de todo crente, de todo cristão, conhecê-lo e torná-lo conhecido. Eu queria que a banda subisse aqui, por favor. É uma mensagem muito rápida, mas uma mensagem muito clara. E eu tenho 2 chamados aqui, 2 convites aqui. Fica de pé para parecer que está acabando. Eu quero primeiramente fazer um convite para aqueles que podem estar aqui, podem estar na igreja, mas você às vezes ainda está faminto, porque ainda não conheceu esse pão que vai te saciar para sempre. Você ainda não conheceu, você ainda não teve intimidade, não viveu a sua experiência com Deus, você ainda não teve um encontro com Ele. Todos podem fechar os seus olhos e abaixar as suas cabeças, que esse é um momento muito íntimo. Deus está falando com estes que, filho, aquele pão que você sempre procurou, eu tenho este pão. Somente eu tenho este pão que vai te saciar para o resto da sua vida. Depois que eu conheci, depois que eu comi deste pão, eu falo, eu nunca mais quis mais nada. Fama não importa, dinheiro não importa, profissão não importa, relacionamentos não importam, somente Ele. Tudo para mim virou esterco. E se tem alguém aqui que hoje deseja se render, dizer um sim, falando eu quero
Eu quero conhecer deste pão, eu quero comer deste pão. Eu quero que você, sem constrangimento, eu quero que você levante a sua mão. Se tem alguém aqui que quer conhecer deste pão, comer deste pão, e você quer render a sua vida hoje para Jesus, eu quero que você levante bem alto a sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Queridos, essa é a sua oportunidade. Eu não estou aqui no papel de ficar insistindo, mas eu há 8 anos atrás eu rendi a minha vida para Jesus, e ela foi transformada por completo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ela foi transformada por completo. Hoje eu tenho a certeza, a convicção de que eu não nasci só para crescer, nascer e morrer. Eu tenho um chamado aqui na terra, que Deus confiou a mim. Não viva mais a sua vida para você mesmo de maneira egoísta. Então, se tem mais alguém, eu não vou ficar insistindo. Se tem mais alguém aqui que quer se render hoje a Jesus, eu quero que você levante a sua mão bem alto, que nós vamos fazer uma oração por você. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Eu quero que esses que levantaram a mão, venham aqui na frente. Nós vamos fazer uma oração pela vida de vocês. Saibam que hoje vocês estão tendo a oportunidade de fato, não somente render, mas ter a sua vida transformada, ter o futuro transformado. Glória a Deus. Queridos, estenda suas mãos aqui para frente agora. Ore por estes que estão se rendendo hoje ao Senhor. É a oportunidade que eles estão tendo. E se tem mais alguém, aproveita, venha. Tem pão para todo mundo. Tem pão para todo mundo. Oh Deus. Oh Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. O Senhor me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Teu falar. Vocês que estão aqui na frente, vocês que estão rendendo hoje a sua vida ao Senhor, olha para mim. Se conseguir, olha para mim. Mas eu quero que você repita uma oração. Eu, quando encontrei a Jesus, eu fiz uma oração. Eu quero que você repita ela comigo, amém? Feche seus olhos e ore. Fala assim: Jesus, eu quero comer deste pão. Eu não quero mais sentir fome. Eu já comi outros alimentos, mas isso não me saciou. E eu quero ser saciado por este pão que o Senhor tem para me dar. Eu rendo hoje a minha vida ao Senhor. Eu rendo tudo. E eu te peço, transforma a minha vida a partir de hoje, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Mas calma, queridos, ainda não acabou. Eu falei que eu tinha 2 convites hoje. E o segundo convite, esse sim. Esse sim, pastor. Esse agora eu quero ver. Porque você entendeu que existiam 3 personagens aqui. Um era o faminto. E estes vão receber do pão a partir de agora. O outro era Deus. Este é com Ele. Este é só Ele. Mas existia a segunda pessoa que entendeu que mesmo sendo tarde, ele falou: eu preciso buscar um pão para dar para quem está faminto. O meu desafio, queridos, é para você que entendeu um chamado de Deus para a sua vida. Você já comeu do pão, mas você está comendo do pão, e o que sobra você está guardando no seu bolso, e esse pão está estragando aí. E a minha oração e o meu convite é para você que quer falar: eu não quero mais o pão só para mim, eu quero do pão, mas para dar para aqueles que estão com fome. Então você que quer dar uma resposta, quer dar um sim para o Senhor, falando: Deus, me usa, traz até mim pessoas com fome, porque eu quero ir à tua casa para dar pão para ele. Eu quero que você venha aqui na frente para responder um sim para o Senhor, falando: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Deus, eu quero ser instrumento do Senhor, para não somente comer do pão para mim, mas eu quero também dar pão para aquele que está com fome. Eu quero dar pão para minha família, eu quero dar pão para os meus amigos, porque eu não quero que eles pereçam, mas que eles tenham vida eterna no Senhor. Continua, vem. Deus quer usar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Clame, ore. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que em mim encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Você que está aqui na frente, faça também uma oração comigo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te usar onde quer que você esteja, mas também quer te usar aqui na igreja. Às vezes você, por um certo tempo, foi resistente à visão das células. Às vezes você tem um receio de falar um sim para o Senhor e deixar Ele te usar. Às vezes Ele quer te usar como um líder, às vezes Ele quer te usar como um anfitrião, às vezes Ele quer te usar para fazer discípulos do Senhor. Então, faça essa oração comigo, falando assim: Deus, eu digo um sim para o Senhor, um sim para o meu chamado, um sim para aquilo que o Senhor confiou a mim. O Senhor me chamou para fazer discípulos, e eu farei discípulos
em teu nome, a partir de hoje, não negligenciarei, não direi mais não para aquilo que o Senhor tem me chamado, e eu direi sim para onde quer que o Senhor me use, para onde quer que o Senhor quer que eu vá, e para o que quer que o Senhor quer que eu faça, no nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus pela sua vida, querido. Então, glória a Deus, igreja. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Toma seu assento por breves instantes. Obrigado, pastor Brian, pela palavra, por nos desafiar. Você que aceitou o desafio, entregou sua vida a Jesus, Deus abençoe. Que Deus possa usar a sua vida para levar pão a outras pessoas. E como Deus gosta de usar pessoas para abençoar outras pessoas. E você vai ser esse instrumento que Ele vai usar. E quando a gente se deixa usar pelo Senhor, como é prazeroso, como é gostoso, como é bom poder servi-lo. Vamos ouvir nossas notícias, né, com o nosso Hope News. Olá, fique por dentro da nossa programação semanal. O Hope News está no ar. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. A dança do mar, na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar. Toque em mim de novo para você ver aonde eu vou te levar. Uai, pra onde você tá me levando? Tô te levando pra célula, começa agorinha. A célula é um lugar de crescimento e comunhão. Se você ainda não faz parte de uma célula, procure um dos nossos líderes para fazer uma visita. A nossa Conferência de Mulheres está chegando dia 18 de outubro, a partir das 2 horas da tarde na nossa sede. Até dia 4 de outubro, o valor do ingresso é de R$40. A partir do dia 5 é R$50 e você ainda ganha de brinde um copo de 500 ml. Você não pode ficar de fora, garanta já o seu ingresso. Vamos tirar uma foto? Ai, vamos. Gente, tira uma foto pra mim, por favor. Claro! Toda sexta-feira, às 8 horas, temos oração. E a partir das 9, vigília. Vem orar com a gente! Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber e eu faço parte da liderança da igreja. Bom, o Summit para mim está sendo algo realmente incrível, está sendo muito especial, sabe? Ultimamente eu estava me perguntando muito para Deus o que eu deveria fazer, estava com uma dúvida na minha mente que eu não conseguia achar a resposta. Só que aqui na Summit eu tive essa resposta e, bom, está sendo algo muito especial e que eu vou carregar para minha vida inteira. E na próxima Summit você é o nosso convidado e vem, você não pode faltar. Nós ficamos por aqui. Essas e outras informações você acompanha através das nossas redes sociais. Tenha uma semana abençoada. E até o próximo Hope News. Obrigado, equipe de mídia. Novos talentos aí, né? Que bom. Deus abençoe e continue abençoando todos.
Queridos, agora sim, vamos finalizar nossa reunião com muita alegria. Que bom que você veio hoje, que bom que você que pôde estar no nosso encontro de líderes, no Summit, eu creio que você foi muito abençoado. Obrigado mesmo. Obrigado mais uma vez, pastor Brian. Obrigado mesmo todos vocês que vieram nessa noite somar conosco, nesse dia de adorar, de celebrar o Senhor. Que a sua semana seja extraordinária em Deus. E você viva os milagres de Deus ao longo dessa semana. Em nome de Jesus, eu declaro bênção sobre você. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção lá no seu trabalho, lá na sua escola, nos seus estudos. Aonde você estiver, aonde você colocar o seu pé, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você, que Ele lhe dê sua bênção, sua paz. Você recebe e diga amém. Mais um amém para Ele. Tenha uma semana abençoada, vão todos...